O 3i Atlas está entrando na fase mais crítica da sua passagem pelo nosso sistema solar, e muitas perguntas começam a incomodar. O que acontece depois de Júpiter? Ele realmente vai embora? Ou existe a possibilidade de voltar para regiões muito mais próximas de nós, para perto da Terra? É exatamente aqui que a história pode mudar completamente. E é por isso que os astrônomos estão tão atentos. Porque depois de Júpiter, nada mais está garantido. Depois de Júpiter, aquilo que acreditávamos saber sobre o caminho do Atlas pode simplesmente deixar de valer. As leis da física não mudam, mas as possibilidades se multiplicam de forma exponencial, de forma que nem os computadores mais poderosos conseguem prever com certeza absoluta. E isso não é falha da ciência, é a natureza do caos gravitacional, quando você tem múltiplos corpos massivos, cada um puxando, cada um influenciando. O resultado não é uma linha, é uma nuvem de futuros possíveis. Antes de continuarmos, se você quer entender o que Júpiter pode fazer com o 3i Atlas, como um único encontro gravitacional pode determinar se este visitante interestelar desaparece para sempre ou volta para nos visitar novamente, e por que os próximos meses são absolutamente críticos para o destino deste objeto, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque o que estamos prestes a revelar mostra como Júpiter é o grande árbitro do nosso sistema solar. E para a melhor experiência, mude para a tela cheia e prepare-se para ver como a gravidade escreve destinos. Mas para entender o depois, precisamos entender uma coisa importante. Júpiter não é apenas um planeta, ele é o grande escultor de órbitas do sistema solar. No momento em que o 3i Atlas entra no poço gravitacional do gigante, sua trajetória original deixa de existir. O 3i Atlas está prestes a enfrentar o maior juiz do nosso sistema, e o veredito que Júpiter der vai decidir onde esse objeto estará. Nos próximos anos, talvez nos próximos séculos, talvez para sempre. E aí pode surgir a pergunta: com toda a tecnologia que a humanidade tem, como é que ainda não sabemos exatamente o destino do Atlas? A resposta está na sensibilidade absurda das órbitas. Imagine uma mesa de bilhar em escala astronômica. Júpiter é a bola mais pesada e mais rápida da mesa. O Atlas é apenas uma bolinha leve. Se ele toca essa bola gigante, 1 milímetro para a esquerda, é lançado para fora da mesa. 1 milímetro para a direita, e ele ricocheteia de volta para o centro. Agora, coloque nessa mesa outras forças, interferindo ao mesmo tempo. O Sol, Saturno, Urano, Netuno, tudo atuando junto, exatamente no momento em que o Atlas está mais vulnerável. Isso é o famoso problema dos N-corpos, onde cada nova influência gravitacional transforma as previsões em probabilidades e não em certezas. E essa é a parte que realmente tira o sono de alguns pesquisadores. Nós não sabemos exatamente a densidade interna do Atlas. Ele é compacto? Metálico? Tem núcleo pesado? Ou é só um bloco frouxo, de gelo e poeira? Dependendo do que ele realmente é, ele responde à gravidade de maneiras diferentes. Então, cada simulação de computador cria não um único futuro, mas uma nuvem de futuros possíveis. Uma verdadeira nuvem de probabilidade. Você roda o modelo 1000 vezes, com variações minúsculas, nas condições iniciais, e obtém 1000 resultados diferentes. Alguns com o Atlas escapando, outros com ele capturado, alguns com ele voltando para o sistema solar interno, outros com ele mergulhando no Sol. E é aí que a coisa começa a ficar realmente interessante. Antes de Júpiter, o Atlas tinha um caminho relativamente previsível. Depois de Júpiter, ele entra no que os cientistas chamam de perturbação de Júpiter. Traduzindo, é quando a gravidade do gigante pega a órbita e torce, como você torceria uma fita de tecido entre os dedos. Se ele passar por regiões específicas, forças de maré podem não só mexer no caminho, mas até mexer na estrutura interna do objeto. Imagine o Atlas como uma bola de neve, meio compactada, meio frouxa, conforme se aproxima de Júpiter. O lado mais próximo sente atração gravitacional mais forte que o lado mais distante. Essa diferença pode literalmente
puxar o objeto em direções opostas. Ao mesmo tempo, se a estrutura for frágil, se já houver rachaduras, se o material for mal consolidado, Júpiter pode quebrar o Atlas em múltiplos fragmentos, e isso muda tudo, porque rastrear um objeto é uma coisa, rastrear 10, ou 20, ou 100 fragmentos, cada um em órbita ligeiramente diferente, é um pesadelo logístico. Mas vamos focar no mais importante agora, a trajetória. É possível que o eixo da órbita do Atlas sofra uma espécie de deslocamento, algo que muda o ponto onde ele cruza regiões do Sistema Solar. Isso pode alterar completamente os encontros futuros dele com outros corpos. Se essa mudança for forte o suficiente, Júpiter pode prender o Atlas em uma espécie de dança orbital. É o cenário de captura. Ele passa a orbitar o Sol, mas sempre amarrado pela influência de Júpiter. Isso pode criar situações perigosas, silenciosas, porque nesse caso, ele não iria embora, ele ficaria voltando. Agora vamos ao que todo mundo quer saber. Para onde Júpiter pode realmente enviar esse visitante? Existem 5 cenários principais, cada um com suas próprias probabilidades, suas próprias implicações e suas próprias consequências. Para nós, para o Atlas e para nossa compreensão do Sistema Solar. Opção 1. O estilingue interestelar. Esse é o destino mais impressionante. Júpiter age como um estilingue perfeito, acelera o Atlas e o expulsa do Sistema Solar. Ele some para sempre, nunca mais volta. Viraria apenas mais um viajante interestelar, perdido no escuro, entre as estrelas. Cientificamente, é incrível, porque significaria que pudemos estudar um visitante de outra estrela durante sua breve passagem por nosso sistema, mas emocionalmente, seria um adeus definitivo. Nunca mais veríamos, nunca mais mediríamos, nunca mais aprenderíamos com este objeto específico. E aqui está algo fascinante sobre o estilingue gravitacional. Júpiter não perde energia. Fazendo isso, não é como se Júpiter ficasse mais lento ao acelerar o Atlas. A energia vem do movimento orbital de Júpiter ao redor do Sol, e a quantidade é tão pequena comparada à massa de Júpiter que é completamente negligível. É como se um caminhão em alta velocidade desse um toque em uma bola de tênis. A bola sai voando, mas o caminhão nem percebe que perdeu velocidade. É exatamente isso que acontece com assistências gravitacionais que usamos em missões espaciais, e é o mesmo mecanismo que pode expulsar o Atlas para sempre. Vamos entrar mais fundo na física disso, porque é realmente fascinante. Quando o Atlas se aproxima de Júpiter, do lado que está vindo, ele está caindo no poço gravitacional do planeta. Ganha velocidade, exatamente como uma bola, rolando montanha abaixo. Conforme se aproxima, fica cada vez mais rápido. No ponto mais próximo, chamado de periápice, o Atlas está na velocidade máxima em relação a Júpiter. Toda aquela energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética, em movimento puro. E então, conforme passa e começa a se afastar, sobe a montanha gravitacional do outro lado. Normalmente, você esperaria que a velocidade final fosse igual à velocidade inicial. Apenas direção mudou. Isso seria uma órbita simples. Mas aqui está o truque. Júpiter não está parado. Júpiter está se movendo, orbitando o Sol a 30 km por segundo. Então, quando o Atlas cai em direção a Júpiter, não está só caindo, está caindo em direção a algo que está se movendo muito rápido. E quando isso acontece, o Atlas pode roubar um pouco daquela velocidade orbital de Júpiter. É como pular em um trem em movimento. Você não apenas cai no trem, você ganha a velocidade que o trem já tinha. E se você pular na direção certa, do jeito certo, pode sair muito mais rápido do que entrou. Isso é o que chamamos de assistência gravitacional, ou flyby, ou estilingue gravitacional. E a humanidade usa isso o tempo todo para missões espaciais. A Voyager 1 e Voyager 2 usaram Júpiter e Saturno e Urano e Netuno para acelerar e alcançar velocidades que nenhum foguete
Poderia dar sozinho. A sonda New Horizons, que visitou Plutão, usou Júpiter para ganhar 4 km por segundo de velocidade extra, economia de combustível, de décadas. Em uma única passagem, é física elegante, é geometria celestial, é aproveitamento perfeito das leis de Newton. E o Atlas pode experimentar exatamente o mesmo, se o ângulo for certo, se a distância for certa, se o timing for certo. Júpiter pode dar ao Atlas velocidade suficiente para escapar, não só de Júpiter, mas do Sol inteiro, para se tornar, novamente, um viajante interestelar. Temos exemplos históricos de objetos naturais fazendo exatamente isso. Cometas de período longo, vindos da nuvem de Oort, às vezes têm encontros com Júpiter ou Saturno e são expulsos do sistema solar para sempre. Nunca mais voltam. Um caso famoso é o cometa Lexell, descoberto em 1770. Tinha órbita de 5,6 anos. Passava perto de Júpiter em 1779 e depois nunca mais foi visto. Provavelmente foi expulso do sistema solar por assistência gravitacional. Outro exemplo é o cometa Shoemaker-Levy 9, que ficou famoso por colidir com Júpiter em 1994, mas antes da colisão, ele já estava orbitando Júpiter, capturado temporariamente. E então, perturbações quebraram ele em múltiplos fragmentos e todos colidiram em sequência. Esses casos mostram os extremos possíveis: ejeção total ou captura seguida de destruição. E o Atlas está prestes a descobrir qual será seu destino. Opção 2. Captura. Ele fica. Esse é o cenário que deixa muita gente inquieta. O Atlas não vai embora. Ele continua aqui. Pode virar algo parecido com um troiano temporário. Objetos que compartilham a órbita de um planeta, mas ficam sempre em posições estáveis, 60 graus à frente ou 60 graus atrás. Pode cruzar caminhos com frequência. Pode voltar em intervalos previsíveis. E isso já é o suficiente para deixar os pesquisadores atentos, porque um objeto capturado é um objeto que precisa ser monitorado constantemente, para sempre. E tem um detalhe importante sobre capturas gravitacionais. Elas raramente são permanentes, não no sentido humano, de milhões de anos. Objetos capturados temporariamente por planetas gigantes eventualmente escapam, ou colidem, ou são ejetados por outra perturbação. Então, mesmo se o Atlas for capturado agora, isso não significa que ficará aqui para sempre. Pode ficar 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos. E então, outro encontro com Júpiter ou Saturno pode mudar tudo novamente. Vamos falar mais sobre capturas, porque esse cenário é mais complexo do que parece. Quando dizemos que um objeto foi capturado, não significa necessariamente que está orbitando diretamente ao redor do planeta capturador. Existem diferentes tipos de captura. A primeira é captura troiana. Trojans são objetos que compartilham a órbita de um planeta, mas ficam sempre 60 graus à frente ou 60 graus atrás, nesses pontos, chamados pontos de Lagrange, L4 e L5. A gravidade do Sol e a gravidade do planeta se equilibram perfeitamente, criando bolsões de estabilidade relativa. Júpiter tem milhares de asteroides troianos, tanto no ponto L4 quanto no L5. São objetos capturados gravitacionalmente, que oscilam ao redor daqueles pontos, em órbitas estáveis, por milhões de anos. Se o Atlas cair em um desses bolsões, pode ficar lá por tempo indeterminado. A segunda é captura irregular, onde o objeto não está em ponto de Lagrange, mas tem órbita altamente elíptica e inclinada ao redor do planeta ou ao redor do Sol, mas sempre perturbado pela presença do planeta. São órbitas caóticas, instáveis, que eventualmente resolvem-se em ejeção ou colisão. A terceira é ressonância orbital. Isso acontece quando a órbita do objeto e a órbita do planeta
Tem períodos, que são razões simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 5. Nesses casos, o objeto e o planeta encontram-se sempre nos mesmos pontos da órbita. Isso cria padrões, que se repetem e podem estabilizar ou desestabilizar, dependendo da ressonância específica. Netuno tem objetos em ressonância 3 para 2, chamados plutinos, porque Plutão é um deles. Esses objetos têm órbitas protegidas pela ressonância e podem durar bilhões de anos. Mas outras ressonâncias são desestabilizadoras, empurram objetos para fora ou para dentro, criam caos, em vez de ordem e determinar que tipo de ressonância o Atlas pode entrar. Requer cálculos extremamente precisos, que dependem de saber exatamente sua massa, sua velocidade e sua posição no momento do encontro. Aqui está o que torna capturas tão fascinantes e tão preocupantes. Ao mesmo tempo, um objeto capturado pode passar décadas ou séculos em órbita relativamente estável, parecendo seguro, parecendo previsível, e então, outra perturbação de outro planeta, ou mesmo uma mudança sutil na própria órbita, pode desestabilizar tudo, e de repente, o objeto que parecia preso ali para sempre está livre novamente, ou pior, está em rota de colisão com algo que não esperávamos. É como equilibrar uma bola no topo de uma montanha. Parece estável, até que o vento, mais leve, a derruba. Opção 3. Cinturão de Kuiper. Se ele ganhar energia, mas não o suficiente para escapar completamente, ele pode ser enviado para as regiões frias, além de Netuno, além de Plutão, para o cinturão de Kuiper, onde milhares de objetos gelados orbitam lentamente no frio extremo do sistema solar externo. Ele viraria uma relíquia congelada, preservada no freezer cósmico, ainda tecnicamente parte do sistema solar, mas tão distante, tão frio, tão lento, que seria quase impossível de estudar. Com tecnologia atual, ficaria lá, congelado no tempo e no espaço, esperando talvez por gerações futuras, com telescópios melhores, sondas mais rápidas para ir visitá-lo. Opção 4. Direção ao Sol. Existe uma chance pequena, mas real, de Júpiter atuar como freio. Nesse caso, quem ganha a disputa gravitacional é o Sol. E então, em vez de fuga, temos mergulho. Ele viraria um enorme espetáculo solar, um fenômeno raro, mas não impossível. Imagina o Atlas mergulhando em direção ao Sol, aquecendo cada vez mais, sublimando o material, criando uma cauda massiva, ficando mais brilhante, até que finalmente, ou evapora completamente nas proximidades solares, ou se estilhaça pelo estresse térmico e se torna uma nuvem de fragmentos que o Sol eventualmente vaporiza. Seria um show para observadores na Terra, um cometa brilhante, visível até durante o dia, mas também seria o fim definitivo do 3I Atlas, não como viajante interestelar, mas como sacrifício solar. Opção 5. Rota instável cruzando regiões densas. Este é talvez o cenário mais preocupante, o que seria realmente perturbador se o Atlas acabar em uma rota instável, cruzando regiões densas do sistema solar repetidamente. Ele pode atuar como um perturbador orbital, não porque é massivo, ele não é, mas porque cada passagem por regiões povoadas do sistema solar aumenta as chances de encontros próximos com outros objetos, com asteroides, com cometas, com planetas menores. E cada encontro é uma oportunidade para mudanças orbitais, para todos envolvidos. É como jogar dados gravitacionais múltiplas vezes. Eventualmente, algo incomum pode acontecer. E também existe a possibilidade de fragmentação. Já mencionamos isso, mas vale reforçar. Se Júpiter quebrar o Atlas em vários pedaços, monitorar vários fragmentos é sempre mais difícil do que monitorar um único corpo. E fragmentos podem ter órbitas ligeiramente diferentes, alguns mais elípticas, algumas mais circulares, alguns mais inclinadas. Você perde o controle
da situação, de certa forma, porque agora não é mais um objeto para rastrear. São muitos, e cada um com seu próprio destino, sua própria probabilidade de retornar, ou escapar, ou colidir. Existe sim o melhor final possível, a chamada ejeção limpa. Isso acontece quando Júpiter lança o Atlas para uma rota inclinada, bem fora do plano, onde os planetas orbitam. Ele ficaria lá, visível, estudável, mas longe. Um vizinho distante, seguro e extremamente útil para a ciência. Nesse cenário, o Atlas não seria ameaça, não seria mistério completo, seria um laboratório natural que poderíamos estudar por décadas ou séculos, aprendendo sobre composição interestelar, sobre processos de formação em outros sistemas estelares, sobre química que nunca vimos por aqui. E a pergunta que não quer calar: ele pode voltar perto da Terra? Tecnicamente, existe cenário onde isso pode acontecer, mas calma, mesmo que ele cruzasse a órbita da Terra, isso não significa impacto. Para isso acontecer, os dois precisam estar no mesmo lugar, no mesmo segundo, e as probabilidades disso são extremamente baixas. Pense assim: a órbita da Terra é um anel ao redor do Sol. O Atlas, se cruzar essa órbita, passa por aquele anel, em algum ponto, mas nós, a Terra, estamos nos movendo ao redor daquele anel, o tempo todo. A chance de estarmos exatamente no ponto onde o Atlas cruza, exatamente no momento em que ele está cruzando, é minúscula. O cenário mais realista: se isso acontecer, ele se tornaria um objeto monitorado constante, sempre observado, sempre rastreado, sempre calculado, como fazemos com asteroides próximos da Terra, que são potencialmente perigosos. Teríamos anos, décadas de aviso se alguma aproximação fosse realmente preocupante. E com anos de aviso, você pode fazer muita coisa: missões de deflexão, estudos detalhados, preparação, se necessária. Mas o que os cientistas esperam? No meio de toda essa incerteza, a humanidade tem uma vantagem que não tinha em eventos passados. Nós já estamos lá. Enquanto telescópios na Terra lutam contra nuvens, clima e distorções da atmosfera, a sonda Juno da NASA está orbitando Júpiter desde 2016 e pode se tornar uma peça-chave nesse momento. O que os cientistas esperam dela não é apenas uma imagem bonita. A Juno carrega instrumentos capazes de registrar calor, campo magnético, partículas energéticas e até pequenas variações gravitacionais ao redor do gigante gasoso. Um deles é o GIRA, o mapeador infravermelho. Se o Atlas passar por uma região favorável, o aquecimento e o estresse gravitacional podem revelar material interno, sublimar gelo antigo e expor camadas que ficaram escondidas por bilhões de anos. Isso permitiria pistas sobre composição química, voláteis e até possíveis moléculas orgânicas. Imagina descobrir que o Atlas carrega aminoácidos ou precursores de vida que se formaram ao redor de outra estrela. Seria uma descoberta de importância histórica, mas talvez a parte mais valiosa seja a gravidade. Pequenas alterações nos sinais de rádio da Juno podem, em teoria, indicar a influência gravitacional do Atlas enquanto ele cruza a região. É como uma pesagem cósmica. Não vemos diretamente a massa, mas vemos o efeito dela no espaço ao redor. E saber a massa real muda tudo, porque objetos mais densos respondem de forma diferente às perturbações de Júpiter. Se o Atlas é uma montanha sólida, de rocha e metal, Júpiter vai torcê-lo de um jeito. Se é uma nuvem frouxa, de gelo e poeira, a resposta será completamente diferente. A massa determina como ele reage, e como ele reage determina para onde vai. É uma cadeia de causa e efeito, que começa com uma propriedade fundamental que ainda não medimos com precisão suficiente. E tem mais: Júpiter possui a magnetosfera mais poderosa do Sistema Solar. É um escudo magnético gigantesco que se estende por milhões de quilômetros ao redor do planeta. Se o Atlas liberar
partículas ionizadas, poeira carregada ou qualquer material interagindo com esse campo gigantesco. A Juno pode detectar assinaturas energéticas na esteira do objeto. Seria como ver a trilha invisível deixada por algo que acabou de atravessar um oceano de plasma, como um barco, deixando ondas na água, mesmo depois de já ter passado. As ondas ainda estão lá, ainda podem ser medidas, ainda contam a história do que passou. Depois de Júpiter, o Atlas deixa de ser mistério completo e começa a virar resposta. Ou talvez, novas perguntas, mais específicas, mais direcionadas, mais profundas, porque cada medição que a Juno fizer, cada dado que coletar, vai refinar nossos modelos, vai estreitar a nuvem de futuros possíveis. E aqui está algo importante que precisa ser dito. Mesmo que a Juno não detecte nada, isso também é informação. A ausência de sinal é sinal. Significa que o Atlas é menos massivo do que pensávamos, ou passou mais longe do que esperávamos, ou não está interagindo com o ambiente da forma que prevíamos. Cada não detecção elimina possibilidades, elimina cenários e nos aproxima da verdade, mesmo que seja por eliminação, mesmo que seja descartando o que não é, em vez de confirmar o que é. O 3i Atlas é o lembrete perfeito de que o sistema solar não é estático, não é um relógio perfeitamente previsível que roda sem surpresas. É um sistema dinâmico, caótico em escalas longas, cheio de perturbações, cheio de influências cruzadas, cheio de possibilidades que só se revelam com o tempo. Júpiter agora segura a caneta e está prestes a escrever o próximo capítulo. Se o Atlas será expulso, se vai ficar, se vai surpreender, se vai fragmentar, se vai voltar, nós vamos descobrir juntos, porque o depois não é futuro distante. Ele já começou e nós vamos acompanhar cada passo. Os próximos meses são absolutamente críticos. Cada observação conta, cada medição importa, cada dado coletado pela Juno, pelos telescópios terrestres, pelos observatórios espaciais, vai nos dar mais uma peça do quebra-cabeça. E aqui está o que torna este encontro absolutamente único na história da astronomia. É a primeira vez que temos um visitante interestelar confirmado passando por um planeta gigante, enquanto temos uma sonda orbitando aquele mesmo planeta com instrumentos ativos, prontos para medir. Quando Oumuamua passou, em 2017, não tínhamos nada perto dele, apenas telescópios terrestres, observando de longe. Quando Borisov passou, em 2019, também foi só observação remota. Mas agora, com o Atlas e com a Juno, temos uma oportunidade sem precedentes. É como a diferença entre assistir um filme e estar no set, enquanto filmam, entre ler sobre um evento e testemunhar pessoalmente. A Juno não é apenas observadora passiva, é testemunha direta do que acontecer durante o encontro. E o timing é crítico, porque o encontro com Júpiter não dura semanas, dura dias, talvez horas. Para os efeitos mais intensos, é uma janela extremamente curta, em termos astronômicos, onde tudo se decide durante aquelas horas. A trajetória do Atlas será torcida, sua velocidade será alterada, sua direção será mudada e, possivelmente, sua estrutura será testada até o limite pelas forças de maré. É o momento onde o futuro é esculpido pela gravidade. E depois daquelas horas, o resultado já está decidido, as equações já estão resolvidas, o destino já foi determinado, resta apenas fazer os cálculos, acompanhar a nova órbita e ver para onde Júpiter o enviou. Isso é o que torna os próximos meses tão empolgantes e tão importantes para a ciência. Não é apenas sobre um objeto, é sobre entender como o sistema solar realmente funciona, como planetas gigantes moldam órbitas, como objetos interestelares respondem a ambientes que não são seus sistemas natais. E quando, finalmente, Júpiter terminar de esculpir
a nova órbita do Atlas, quando a poeira gravitacional assentar, quando os cálculos finalmente convergirem para uma resposta clara, vamos saber se este visitante de outra estrela está partindo para sempre ou se acabamos de ganhar um novo membro, permanente ou temporário, de nossa família solar. Se esta revelação sobre o 3i Atlas entrando fase crítica após Júpiter, sobre como Júpiter é escultor orbital do sistema solar, sobre problema N-Corpus tornado, previsões, probabilidades, não certezas, sobre 5 cenários possíveis estilingue interestelar, captura cinturão, Kuiper, mergulho solar, rota instável, sobre possibilidade fragmentação complicando rastreamento, sobre sonda Juno orbitando Júpiter desde 2016, podendo medir massa através perturbações gravitacionais, sinais rádio detectar partículas ionizadas, magnetosfera gigantesca, revelar composição interna, Giran infravermelho. E sobre como, depois de Júpiter, nada mais garantido, Atlas pode voltar perto Terra ou desaparecer para sempre. Mudou sua perspectiva sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque estaremos rastreando cada movimento, cada medição, Juno, cada refinamento modelos orbitais, até sabermos definitivamente destino deste visitante interestelar. Deixe um comentário. Você acha que Júpiter vai expulsar o Atlas para sempre ou ele vai ficar capturado no sistema solar? E compartilhe este vídeo, porque estamos assistindo em tempo real Júpiter decidir o destino de um objeto que veio de outra estrela, e o veredito está prestes a ser dado. O 3i Atlas está nas mãos de Júpiter agora. E o que acontecer nas próximas semanas vai determinar se dizemos adeus ou se teremos este visitante como companhia por muito mais tempo.